Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, né? De carnaval e a gente já tá aqui no clima do carnaval, né? Esse acessório aqui da minha filha, né? E vamos rasgar o passo. Brincadeira. Eu não brinco carnaval já faz 20 anos. Faz 20 anos que eu não brinco carnaval. Durante esses 20 anos, um ano a gente ia para retiro espiritual, passava os 4 dias de carnaval ali, né, em oração, louvor, né? Muito bom, muito bom. Outro ano a gente praia, né, que é outra coisa que é minha paixão. Então, assim foram esses 20 anos, né? E hoje em dia não estou podendo ir por conta do trabalho, né? Trabalho técnica de enfermagem, né? Trabalho à noite, né? 12 horas. E não posso, tenho esse compromisso. Mas pode-se dizer que eu já me diverti muito, né? Então, a gente vai fazer aqui a nossa meditação da palavra, né? Vamos ver se vai dar para fazer o evangelho, com certeza, né? Eu acho que a partir de meio-dia, 1 hora, a zoada começa por aqui, mas a gente vai começar fazendo aqui. Vou tentar fazer alguns vídeos, né? Sobre a palavra de Deus do evangelho e a continuação das cartas de São Paulo aos Coríntios, que a gente está meditando todos os dias um pedacinho, tá certo? Vamos ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra está em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo do 1 ao 16, aqui. E a palavra de Deus, estados de vida, matrimônio ou celibato. Passemos agora ao que vocês escreveram. É bom que o homem se abstenha de mulher. Todavia, para evitar a imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher o seu marido. O marido cumpra o dever conjugal para com a esposa e a esposa faça o mesmo com o marido. A esposa não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido. Do mesmo modo, o marido não é dono do seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se recusem um ao outro, a não ser que estejam de comum acordo e por algum tempo para se entregarem à oração. Depois disso, voltem a unir-se a fim de que Satanás não os tente por não poderem dominar-se. Digo isso como concessão e não como ordem. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um recebe de Deus o seu dom particular. Um tem esse dom, o outro tem aquele. Aos solteiros e às viúvas, digo que seria melhor que ficassem como eu. Mas, se não são capazes de dominar seus desejos, então se casem, pois é melhor casar-se do que ficar fervendo. Aos que estão casados, tenho uma ordem. Aliás, não eu, mas o Senhor. A esposa não se separe do marido, e caso venha a separar-se, não se case de novo, ou então se reconcilie com o marido, e o marido não se divorcie de sua esposa. Aos outros, sou eu que digo, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa que não é cristã e ela concorda em viverem juntos, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido que não é cristão e ele concorda em viverem juntos, não se divorcie dele. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa cristã, e a esposa não cristã
é santificada pelo marido cristão. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, quando na realidade são consagrados a Deus. Se o não cristão quiser separar-se, que se separe. Nesse caso, o irmão ou irmã não estão vinculados, pois foi para viver em paz que Deus nos chamou. Na verdade, ó mulher, como pode você ter certeza de que salvará o seu marido? E você, marido, como pode saber que salvará a sua esposa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente dá continuidade, né, ao livro de 1 Coríntios, né? As cartas de São Paulo a 1 Coríntios. Aquela comunidade de Coríntios. Coríntios significa uma comunidade, né? Uma comunidade, uma igreja, né? Um povo, um povoado que morava ali. E Paulo fazia parte, estava passando por Coríntios e deixou esses recados, deixou esses exemplos. E a palavra diz que eles perguntam a ele, né? Comentam entre si, né? Se seria bom que o homem se abstinasse de mulher, né? Ou seja, o que significa isso? Que o homem fique sozinho, que o homem não procure mulheres para se relacionarem, né? E aí Paulo dá um conselho que serviu para eles e serve para nós, para a nossa vida também, né? Ele diz que é melhor que o homem tenha a esposa e a esposa tenha o marido, né? Para que não entre em imoralidade. Tudo que falamos ontem, né? Isso aqui é uma continuidade do evangelho, das cartas de São Paulo aos Coríntios de ontem. Então, para que não haja imoralidade. Ontem foi explicado o que significava a imoralidade. Começa fora do casamento, fora do matrimônio, quando você doa seu corpo para qualquer um que não é consagrado ao Senhor, que não tem a bênção do Senhor, que é o casamento. Então, Paulo diz, é melhor que cada um tenha. A esposa tem o seu marido e o seu marido tem a sua esposa. Em seguida, ele continua, né? Que o marido tenha o seu dever, cumpra com o seu dever conjugal com a sua esposa e a sua esposa com o seu marido. Ou seja, esse dever conjugal diz respeito ao ato sexual, né? Ao ato sexual, que o marido cumpra e a mulher também cumpra, né? Então, o que é que acontece? Trazendo para a nossa vida. Muita coisa aqui não chega nem perto do que Paulo está falando para aquela comunidade, né? Paulo falava de uma forma para que a comunidade ela andasse certo, ela andasse dentro da vontade de Deus. E esse ensinamento dele também é para a nossa vida. Infelizmente, não é assim que acontece, não é? Não é assim que acontece. Muitos preferem estar tentando a vida com um, com outro, né? Não deu certo aqui, solta, não deu certo ali, solta, né? É assim que a vida segue. Mas Paulo vem dizer, seria bom que cada um tenha o seu. Você tem a sua esposa e o seu marido, para que não entre em imoralidade, para que não aconteça o que foi explicado ontem, né? Para que você fique se doando para as pessoas, um aqui, outro ali, outro acolá, e assim você vai defamando o seu corpo, né? Vai deixando, diante de Deus, você tá uma pessoa estragada quando você passa a cometer esse tipo de coisa, né? O que é que acontece também no nosso meio? A gente vê muitos casais que não têm mais a relação sexual. Quando ele fala aqui, é em matrimônio, tá, pessoal? Matrimônio, casamento.
Quando ele fala que o marido tem que se manter presente, vamos se dizer. A mulher também. O que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia, dormem até separados. É pecado um casal casado dormir separados. Não podem dormir separados, não podem dormir brigados. Porque a própria palavra vem falar aqui. O que mais acontece hoje em dia é isso, né? Quando o casal ele briga por alguma coisa, alguma briguinha banal em casa, tão brigado, tão de bico um com o outro, não, muitos não dormem junto. Outros, muitas vezes, dormem junto, mas não se falam antes de dormir. Então, tem que existir a conciliação antes do leito, antes de você ir deitar para dormir. Mesmo que não role nada, que não tenha nada, mas que haja ali uma comunhão entre os dois, né? Nem que seja um beijo com raiva, mas tem que ter, né? Para que o inimigo ele se afugente dali, porque a palavra diz em algum lugar aqui que o inimigo ele deita no meio do casal quando eles dormem dessa forma. Então não pode dormir. E quantas vezes isso já não aconteceu para quem já teve vida conjugal? Muitas e muitas e inúmeras vezes. Cada vez que isso acontece, a força do inimigo, a ira do inimigo dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu leito, aumenta, né? E aí as coisas elas só tendem a piorar cada vez mais, né? Marido traindo a esposa traindo o marido, né? Aí a desculpa é que um não tá presente, um procura, o outro não quer, o outro procura, não quer, né? Então, Paulo vem dizer àquele povo, não pode. Esteja sempre presente na vida sexual do seu matrimônio, né? Do seu casamento. Claro que como um acordo, ninguém é obrigado a fazer nada que não quer, mas que não exista raiva por isso. Também é um ponto muito importante. Às vezes a mulher não quer, a mulher às vezes está cansada, o cara fica insistindo, né? Não entende. É para existir sim um entendimento. Claro que não é para a mulher passar uma semana, um mês, 6 meses sem ter nada. Esse cansaço nunca tem fim. Claro que não. Uma noitezinha. Não, meu amor, hoje eu não quero, hoje eu não tô afim, hoje eu tô cansada. Porque para quem é dona de casa sabe a luta que é tomar conta de filho, tomar conta de casa e até do próprio cidadão lá. Então, às vezes a pessoa não quer. Então não é nada demais. Isso não é motivo do camarada ficar ali bochechudo por isso não, né? Então, é isso que Paulo vem dizer. Tem que ser como um acordo. Quando um não quer, um não tá afim, é a mesma coisa o marido. Às vezes a mulher vai lá, procura, né? Vai lá, procura, o marido não quer. Ah, tu tem outra, tu já tá com outra. Pô, cara, às vezes tá cansado, o dia foi cansativo, né? Mas fale para sua esposa o que tá acontecendo, eu tô cansado, hoje eu não tô afim. Pô, às vezes pode até acontecer na madrugada, sei lá, de manhã, não sei, pode acontecer, entendeu? Então, naquele momento, ele não quer. Então, eu acho que um tem que respeitar a vontade do outro, né? Mas, contanto que isso não siga dia após dia, após dia, após dia. Porque não pode. É pecado você negar seu marido lhe negar. Não pode. O sexo, ele foi feito para o matrimônio, né? Aí mais embaixo ele diz: o seu corpo, o corpo da mulher, não é mais seu quando você casa. Quando você dá o seu sim lá no altar, o seu corpo é do seu marido. E o corpo do seu marido é seu. Ou seja, é um só corpo. E Paulo aqui, você pode prestar atenção que ele diz, é palavra do Senhor. E realmente é palavra do Senhor, porque Jesus diz, né? Que quando se unem é uma só carne, aquilo que vimos ontem. Então, o meu corpo é do meu marido, o corpo dele é meu. Então, quando eu saio, quando eu me desvio do meu casamento para arrumar qualquer coisa lá fora,
eu estou traindo a minha carne e a carne da minha esposa, a minha carne e a carne do meu marido. Eu estou levando para a perdição, para o fogo do inferno, o corpo dele também, quando eu faço isso. Eu não estou somente pecando por mim, mas eu estou levando ele também. Então eu vou pagar pelo meu pecado, do meu adultério, sei lá, da minha fornicação, da minha traição, mas também em ter levado o corpo dele, mesmo sem ele ter culpa de nada, mesmo sem ela ter culpa de nada. Mas eu vou carregar, eu que pratiquei o ato, nas minhas costas, eu levo tudo isso para prestar conta a Deus. É mais ou menos assim que a banda toca, né? E aí ele fala, né, que o casal ele tem que se unir. É como se ele dissesse, o casal ele tem que se unir antes de dormir. Seja qual for a discussão, né, a contradição aí de pensamentos, de opiniões. Não é para ficar de birra um com o outro. E se ficar, às vezes acontece de você ficar chateado, mas você não pode ficar com raiva a ponto de levar isso para o leito. Você tem que corrigir isso antes do dia findar, né? Antes de o dia findar. Você tem que fazer, nem que seja um oi, um cheiro no cangote com raiva mesmo, mas você tem que ir dormir em paz. Não pode dormir assim. Isso é, se você quiser ter uma vida saudável com seu marido, porque se não quiser, o inimigo vai entrar e entra baixadinho. É nesses momentos, e aí a coisa começa, né? Começa a colocar na cabeça, essa mulher não está servindo de nada não, vou arrumar lá fora, vou pintar e bordar. E quando arruma, que a mulher descobre, tu não me queria, eu te procurava, tu não queria, então eu fui arrumar lá fora, porque a lá fora é melhor do que tu. E aí começa a bagaceira no mundo. Embaixo, em seguida, ele fala para os solteiros e para as viúvas, né? Seria melhor que todos os homens fossem como eu, todas as mulheres, todos os homens fossem como ele. Ele quer dizer, uma pessoa que vive a castidade, que não tem mulher, que vive para a palavra de Deus. Mas, se vocês não se controlam na carne, ele diz, é melhor que se casem, para que não pegue fogo, não viva pegando fogo. Sabemos muito bem o que ele quer dizer com isso, né? O que acontece com um homem sozinho, né? Ele se alivia de alguma forma, não é assim? Sempre está se aliviando de alguma forma. Também não é uma prática corretamente para Deus. A única prática é o casal unido no altar. É o único meio saudável para Jesus, é esse. Não é isso? Por quê? O pegar-fogo que ele fala aqui, sabemos muito bem qual é. A necessidade da carne que leva ao cidadão a praticar outras coisas que não é com o casal, né? A mulher, a mesma coisa. Hoje em dia, existem várias formas de se sentir prazer, não é assim? Várias. Mas nenhuma delas é certa como a que Jesus deixou, que é o casamento. É o homem, a mulher e o homem consagrados a Deus, né? Tudo o que sentimos hoje em dia, falando na linguagem do ser humano, não se precisa. Uma mulher não precisa de um homem, não precisa de um homem. Não é? Por quê? Porque ela sente prazer, porque existem vários meios de se sentir prazer. O homem, a mesma coisa, mas nada disso chega aos pés do que Jesus deixou, a união do homem e da mulher. Tudo que a gente faz fora isso é pecado contra Deus, é pecado contra o nosso corpo. É mais ou menos assim. Então ele diz, as viúvas por quê? Perdeu o marido, ficou sozinha. Se você é uma pessoa que pratica uma castidade, beleza. Para você praticar uma castidade, você precisa estar bem próximo aos pés de Jesus direto. É oração, é jejum, é penitência, é
é entrega total, é comunhão, é receber Jesus na Santa Eucaristia para as pessoas que são católicas, né? Consegue tranquilo viver sozinha, consegue. Eu vivi 13 anos sozinha da minha vida. Eu vivi uma castidade de 13 anos sozinha, sem sentir vontade de nada, porque eu vivia direto em oração. Minha vida era essa. Era comunhão, era isso, era aquilo. Um momento que eu me desviava um pouco, eu sentia que a carne já queria gritar. E eu não queria me envolver no momento por ter filhas pequenas em casa. Então eu decidi, fiz um propósito a Deus de criar elas. E eu não ia ficar com ninguém. Nem aqui, na minha casa, e nem fora. Nem fora, para não deixar o exemplo. Manhã sai, manhã vai para motel. Manhã sai, manhã faz isso. Não, nenhuma delas tem o que dizer sobre isso, né? Então, depois de 13 anos, quando elas estavam já criadas, grandes e entendendo tudo, foi que eu comecei a namorar. Mas isso requer muita atenção à vida espiritual para que você consiga verdadeiramente, né? Então, Paulo vem dizer para os solteiros, né? Os solteiros e as viúvas. Os solteiros, trazendo para a nossa vida de hoje, é as mulheres sozinhas, os homens sozinhos, porque não existe mais o solteiro virgem. É muito difícil encontrar um virgem, só for uma criança, né? O virgem que nunca experimentou, nunca teve a experiência do sexo, é muito difícil, né? Então, sempre o jovem já teve a primeira experiência do sexo, mas fica ao Deus dará depois. Fica. Um jovem não segura a peteca quando é jovem. Uma moça, uma donzela, ela segura a peteca, né? Por ela ser uma virgem, ela não ter experimentado ali o sabor do sexo, né? Mas depois que é praticado, é difícil o ser humano se segurar, entendeu? Então, é isso que ele quer dizer aos viúvos. Se você não tem capacidade de viver sozinha e ficar pegando fogo e ficar fazendo certas coisas aí, né, que a carne pede, case-se. Procure lá a sua Maria, seu José, vá-se embora casar. Não sei nem o que é que tá esperando para casar. Eu não sei, gente, eu não sei o que é isso. Encontra a Maria, encontra o José, mas não sei o que é que tá esperando para casar. Eu não sei. Tá esperando a vinda do Senhor, só pode ser isso, né? Então, aí Paulo vem explicar para aquela comunidade e está explicando para a gente também, né? Lógico, que é assim que funciona, para que a gente ande ali evoluindo para chegar junto das coisas de Deus, da vontade de Jesus para a nossa vida, né? Fala sobre os casados, né? Os casados, aqueles que são casados, matrimônio, lembrando, que não se separe, né? Que não se separe. A mulher que separar do seu marido, do seu esposo, ela não poderá casar. E aqui ele marca uma frase que ele diz: não sou eu que estou dizendo, não é conselho meu, é do Senhor. O que uniu, o homem não separa. Então ele aqui, ele só está lembrando, né? Se a esposa separa do marido, não poderá casar de novo. Não poderá casar de novo. Aí eu fico me perguntando que tanta igreja é essa que o camarada casa, separa, casa de novo, separa, casa de novo. Se a palavra não permite que se case de novo depois de um casamento na igreja, né? De um casamento na igreja. Que danação de casamento é essa? Ah, peraí, esse varão não deu certo não, peraí. Vamos se purificar. Quando aparecer um varão, eu caso você. É assim que dizem os pastores, não é? E é um casamento no civil, aonde a noiva veste uma roupa de noivo e vai lá casar.
né? De boa, vai casar. Tudo errado. Tudo erradinho. Só isso. Porque o certo tá aqui. O certo tá aqui, né? Quando ele diz que não pode casar, como é que eu sou um pastor, uma pastora, né? Tô vendo essa palavra aqui, tô entendendo e tô fazendo errado. Como é que eu tenho um fiel da minha igreja, que eu casei, veio aqui de noiva bonitinho, casou, foi embora. Depois de um ano não deu certo, pastora, não deu certo o meu casamento. Ah, minha filha, foi? Tá bom, então deixe. Daqui um tempo, Jesus vai botar um outro varão na sua vida. Aí tá lá. Quando aparece o varão, aí o varão, este varão é seu, este varão aí dá pra você. Vamos nos organizar para fazer esse casamento. Pronto. E aí, quem casou na igreja uma vez, casa duas, casa três. E a palavra diz que não é bem assim, né? Então é mais ou menos por aí, né? Aí em seguida ele dá terminando aqui, né? Ele dá um conselho que é dele, né? Ele mesmo deixa bem claro, não é o Senhor que falou sobre isso, é eu que estou falando, né? É eu que estou dizendo, afirmando. Se você se envolve, você é da igreja, você se envolve com uma pessoa que ela não é da igreja, por decisão sua. Claro que você está pegando um BO para sua vida, né? Se você é de caminhada, se você não participa de 100% de coisas do mundo, festas mundanas, essas coisas, e você pega uma pessoa dessa, você vai quebrar a cabeça. Mas tudo bem, se você escolheu por causa do amor, que o amor é muito bom, né? Todo mundo ama, então assim, o defeito a gente deixa para trás, tudo isso, beleza. Leve ele, case com ele e dobre seu joelho em oração por ele. É isso que Paulo diz. A mulher que já tem uma caminhada, ela santifica o esposo com suas orações. E o marido a mesma coisa. Às vezes você vê um marido que é muito de igreja, mas que a mulher já não vai muito, né? Muitas vezes a mulher gosta de estar em pagode, gosta de estar em lugares, e ele é aquela pessoa pacata, aquela pessoa que gosta de estar em igreja, totalmente diferente, o oposto um do outro. E aí, a palavra, Paulo vem dizer que as orações dele, se ele dobrar o joelho e pedir por ela, ela pode sim se converter. Mas também ele dá um alerta. Se a pessoa que é desviada, a pessoa que não quer saber de igreja, quiser se separar de você, deixe ele ir embora. Deixe ela ir embora. Entendeu por quê? Porque a paz, ela não pode estar reinando, entendeu? Entre um casal desse. Então, pode deixar. Se a decisão for da pessoa ir embora, deixe a pessoa ir embora. É isso o conselho que Paulo dá para aquela comunidade de Coríntios e que a gente possa trazer para a nossa vida. Então, assim, é muita coisa a palavra de Deus. Quanto mais você cutuca, mais você encontra. Quanto mais você cutuca, e depois que você sabe da realidade e você pratica errado, o pecado ainda fica maior ainda, né? É fogo. Pois é assim. Então hoje a gente viu aí essa passagem aí do matrimônio para a gente entender mais um pouquinho, né? As pessoas que não entendem, as pessoas que ainda teimam em dizer que isso não existe, inimigo não existe de deitar no meio da gente. A vida espiritual, ela é igual à vida da carne. A única diferença é que a vida da carne a gente vê as coisas, a vida espiritual a gente não vê. A gente não vê o inimigo agindo para fazer uma arte com a gente não vê o inimigo atravessando na nossa frente para atrapalhar os nossos planos. A gente não vê. A vida carnal a gente vê uma pessoa quando quer puxar a perna, puxar o tapete da gente, né? A gente vê, mas na vida espiritual a gente não vê. Então é justamente aí que ele age, né?
O maior pecado é a gente não acreditar que o inimigo não existe. Ah, não existe. Aí é que você se engana. Ele existe e está do seu lado. Amém? Um bom domingo aí de carnaval e de folia para vocês. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.